Sobre o Rio Douro, ligando as cidades de Vila Nova de Gaia e do Porto, ergue-se, desde os finais do século XIX, uma imponente e metálica ponte. A ponte Dom Luís. Ou será Luís I? Já lá vamos. Trata-se de uma obra-prima da engenharia e da arquitetura de ferro que tanto caracterizam as últimas décadas do século XIX. Foi concebida por um genial engenheiro de origem alemã, Theophil Seyrig, e foi construído, mais precisamente, entre 1881 e 1886. A Ponte Luís I, que se tornou num dos ícones, juntamente com a Torre dos Clérigos, mais famosos da cidade do Porto. E estamos a falar de um monumento que tem vindo, ao longo da sua existência, a reunir várias classificações, não só nacionais, mas também, desde o final do século XX, a Ponte Luís I passou a integrar a área classificada pela Unesco do Porto Património da Humanidade. Sim, este estatuto máximo do ponto de vista patrimonial, de património da humanidade, inclui a Ponte Luís I, que ao longo da sua existência foi também registando algumas intervenções. Uma das mais relevantes aconteceu já no início do século XXI, quando em 2005 o seu tabuleiro superior passou a contar com a presença do metro do Porto, acabando assim com o trânsito que durante mais de um século caracterizara o tabuleiro superior, o tráfego automóvel. Entretanto, mais recentemente, também o tabuleiro inferior foi objeto de importantes intervenções, neste caso de restauro, de conservação. O tabuleiro esteve até muito recentemente encerrado, reabriu, mas agora apenas para transporte público e para o trânsito de peões. Enfim, o corolário de uma longa história, a desta ponte. Vamos trilhar os caminhos da história na Ponte Luís I. Nascida voltada para o Rio Douro, a cidade do Porto vai se desenvolver e crescer em torno de um morro estratégico, o Morro da Pena Ventosa, aquele que nós hoje designamos como o Morro da Sé, alto, um penhasco batido pelo vento, daí a Pena Ventosa. Esta localização estratégica desenvolve-se também em torno da sua relação próxima com o morro que lhe fica em frente, aquele que nós hoje designamos como a Serra do Pilar. Este é o sítio onde, daqui até à Foz e muitos quilómetros para Montante, as margens mais se aproximam. E por isso não admira que também desde épocas pré-históricas este tenha sido o local privilegiado e escolhido para cruzar o rio, dada a proximidade das margens. Cruzar o Douro para sul sempre foi, a partir do Porto, algo que os nossos antepassados procuraram ultrapassar de diversas formas. Desde logo, socorrendo-se de barcas, barcaças, batelões para passar pessoas e mercadorias. Mas uma estrutura fixa também sempre foi sonhada e desejada pelos portuenses. Sabemos que já por volta do ano 1000, quando o famoso líder militar muçulmano Al-Mansur ataca e destrói Santiago de Compostela, ele reúne as suas tropas a partir do Porto. Umas vêm por mar e outras vêm por terras. E sabemos que nessa altura ele lança uma ponte de barcas exatamente para permitir esse acesso. Sabendo nós da genialidade, da arquitetura e da engenharia dos romanos,
sabendo nós que o Porto foi um importante povoado durante a época romana, é também muito provável que já há cerca de 2000 anos aqui existisse uma ponte de barcas. Isto é, um conjunto de barcas, barcaças, encostadas umas às outras, sobre as quais era lançado tábuas que permitiam então essa passagem. Uma estratégia que sabemos também é utilizada no século XIV, por exemplo, quando o rei Dom Fernando vai casar a Lessa do Balio e manda que previamente, para que ele e a corte a caminho do mosteiro Lessa Balio passassem pelo Porto, que cruzassem o rio sob uma ponte de barcas. E por isso, sim, esta estratégia de cruzar o rio através de estruturas desse tipo é muito antiga. Mas sempre estruturas relativamente embrionárias. Algo que será substituído em 1806 por uma ponte de barcas muito consistente, concebida por um famoso engenheiro, um engenheiro militar, Carlos Amarante. Carlos Amarante, que curiosamente, em 1802, havia projetado uma monumental ponte em pedra. Um projeto muito ambicioso, verdadeiramente colossal para a época. E por isso, as autoridades acharam que não havia condições para a construção aqui desse enorme arco pétreo que permitisse a ligação entre o Porto e Gaia. E a opção foi, então, por uma ponte de barcas bem consistente, que Carlos Amarante, também ele, irá aqui conceber, considerada na época a melhor ponte de barcas que existia na Europa. E, no entanto, uma ponte que acabará por sucumbir a 29 de março de 1809, a quando da segunda invasão francesa, quando as tropas de Soult irrompem pela cidade, muitos dos seus habitantes fogem precipitadamente para Gaia e o grande número de gente que acorre a esta estrutura fará com que esta acabe por colapsar, provocando aquele que ainda hoje é considerado um dos mais terríveis, se não mesmo mais mortífero dos acidentes que alguma vez aconteceu na cidade. As velhas alminhas da ponte, até hoje, nos recordam, através desta religiosidade popular, o grande número de vítimas. Mais recentemente, quer do lado do Porto, quer aqui do lado de Gaia, foram colocadas umas estruturas concebidas pelo arquiteto Eduardo Souto Moura para nos recordar essa tragédia. A ponte seria reconstruída e continuou a funcionar até 1843. Mesmo ao lado da ponte Luís I, ergue-se na margem do Porto estes dois pilares graníticos, 18 metros de altura. Durante muito tempo, na margem oposta, a 155 metros de distância, erguiam-se outros dois. Eles são os vestígios da ponte que aqui existiu anterior à ponte Luís I, a ponte que veio substituir a ponte das barcas. Quando ela é edificada, pensava-se que seria uma ponte capaz de responder ao crescimento que o Porto vinha registrando em termos de tráfego de gente, de mercadorias, de viaturas, mas tornou-se obsoleta em poucas décadas. Uma ponte que é designada como Ponte Dona Maria II, mas sempre foi conhecida popularmente como a Ponte Pêncil. E Pêncil, o nome diz tudo, porque era uma ponte suspensa. Isto é, destas colunas saíam 8 cabos, 4 de cada lado. Cabos que me abordaram bem mais do que esses, uma série deles envolvidos uns nos outros, cabos de aço, e que suportavam o passadiço pelo qual circulavam as pessoas e as viaturas. Uma ponte que foi construída por uma empresa francesa com projeto do engenheiro Bigot.
mas que contou com a colaboração de um famoso engenheiro português, Vitorino Damásio, que se encontra imortalizado, o seu busto, ali entre o Fluvial e o Parque da Pasteleira. Uma ponte que pensava-se vinha responder às necessidades da cidade, mas essas necessidades seriam afinal respondidas, décadas depois, pela ponte Dom Luís. Apesar de todas as expectativas e esperanças em torno da ponte Pêncil, a verdade é que muito rapidamente ela vai ficar obsoleta. Com efeito, o crescimento do Porto na segunda metade do século XIX é notável. Um crescimento demográfico, um crescimento urbano, um crescimento industrial, implicando a chegada de cada vez mais matérias-primas, materiais, equipamentos bem pesados. E por isso, a ponte Pêncil não responde às necessidades. Em 1879, as autoridades lançam um concurso público para que seja construída uma nova e muito mais ambiciosa ponte. Uma ponte metálica. Não nos podemos esquecer que apenas 2 anos antes, em 1877, a Casa Eiffel havia construído aqui, sobre o Douro, não muitas centenas de metros de distância, a ponte ferroviária Maria Pia, e provando assim que era possível erguer uma ponte, não em pedra, como essa de Carlos Amarante, que há pouco falávamos, mas uma ponte metálica gigantesca. E se tal tinha sido possível para o comboio, agora também, por que não, uma ponte, ainda por cima no sítio mais próximo entre Porto e Gaia, no local mais estreito, uma ponte que permitisse então responder a esse tráfego crescente. A Casa Eiffel, que havia construído a ponte Maria Pia, em 1878, logo no ano seguinte à inauguração da ponte ferroviária, apresenta um projeto para uma ponte metálica aqui neste local, que aliás vai ser premiado na Exposição Internacional de Paris desse ano. Mas os responsáveis da cidade não gostam da ponte, porque o tabuleiro inferior, enfim, ficava já muito próximo das águas do rio e para que os barcos pudessem passar, existia a ponte levadiça. Mas, tendo em conta o intenso tráfego de barcos no Douro, rapidamente se percebe que a maior parte das vezes a ponte teria que estar levantada. E por isso, apesar de ser concebida pelo grande Gustave Eiffel, apesar de premiada na Exposição Internacional de Paris, o projeto é chumbado. E então é aberto este concurso público internacional que irá envolver importantíssimas empresas da época. São apresentadas uma dezena de projetos, incluindo, de novo, o da Casa Eiffel. Mas a opção irá recair pela proposta apresentada pela Société Vibrook, uma empresa belga. E o autor do projeto é Théophile Seyrig. Curiosamente, um engenheiro que havia já contribuído de um modo decisivo para o projeto da ponte Maria Pia. Sim, ele era um dos fundadores, juntamente com Gustave Eiffel, da famosa Casa Eiffel. E, entretanto, acabara por se separar do famoso engenheiro francês e agora trabalhava para esta empresa belga. E é ele, com efeito, o autor do projeto que foi escolhido e que vai dar origem a esta ponte, a ponte Dom Luís. É de facto uma obra notável esta, do engenheiro Théophile Seyrig. Uma obra na época, ainda nos dias de hoje, mas uma obra
marcante e que merece o reconhecimento internacional. Uma verdadeira peça de filigrana em ferro. São mais de 3.000 toneladas de ferro que dão origem a uma ponte com um comprimento superior a 385 metros. O arco tem de corda 172 metros. É, com efeito, uma peça muito relevante e que, além do mais, vem responder aos anseios da região. Porque o projeto de Teófilo Sério apresentava-nos um tabuleiro inferior, apesar de tudo, bastante alto, evitando assim soluções como aquela que Eiffel tinha imaginado de uma ponte de Pencil. Os barcos podiam circular perfeitamente sob a ponte. E, por outro lado, o tabuleiro superior desenvolve-se também a uma cota muito alta, respondendo também a um desejo do Porto e Gaia, que era unir as duas povoações a uma cota bem alta. Uma ponte cuja construção tem início em 1881 e é inaugurada em 1886. A inauguração do tabuleiro superior, porque em boa verdade as obras vão continuar durante 2 anos e o tabuleiro inferior é inaugurado em 1888. Num caso e no outro, a data escolhida é a do aniversário do rei Dom Luís I. E isto está também um pouco na base de uma famosa lenda, que diz que a ponte foi batizada como Ponte Luís I e não Dom Luís, como uma forma de castigar o rei. Ou seja, a cidade não ficou nada contente por ter decidido dar o nome do monarca à ponte e ter inaugurado quer um tabuleiro, quer o outro, no dia do seu aniversário, ele não ter cá posto os pés. Ou seja, o rei teria faltado às 2 inaugurações e, por castigo, a cidade resolveu retirar-lhe o Dão e designar apenas a ponte por Ponte Luís I. Mas trata-se de uma lenda. A verdade é que nessa época também a ponte Dona Maria, afinal, é Ponte Maria Pia, ou o velódromo, esse circuito para corridas de bicicletas que é desenvolvido nas traseiras daquilo que é hoje o Museu Soares dos Reis, fica com o nome da princesa consorte, Maria Amélia, e não Dona Amélia. E por isso também, naturalmente, a ponte foi designada como Ponte Luís I. E a melhor prova de que se trata de uma lenda é que, de um modo carinhoso, a população local sempre designou a ponte como Ponte Dom Luís. Em 1905, a ponte de Luís I, o seu tabuleiro superior, ia conhecer uma importante inovação. Iam ser lançados carris sobre o tabuleiro, permitindo a passagem do carro elétrico. E assim, com grande sucesso, a ponte foi suportando esse meio de transporte, que tinha um problema. É que o elétrico precisa de fazer as suas descargas elétricas, fazer terra, que o faz normalmente através dos carris, mas numa ponte isso não era possível. E por isso era conhecida a circunstância de quando o elétrico passava no tabuleiro superior da ponte de Luís I, tinha 2 trolleys, um que lhe fornecia a energia elétrica e o outro onde ele fazia a descarga. Mas mesmo assim, isso não era suficiente. E estas descargas elétricas foram contribuindo para alguma corrosão da ponte. Em 1954, o engenheiro Edgar Cardoso é responsável por obras de conservação na ponte. E é ele que diz que, definitivamente, o elétrico não pode passar na ponte de Luís I. E é neste contexto que acaba por surgir um outro tipo de transporte público que, durante as décadas seguintes, irá ser também muito característica do Porto, o trolley-carro. Mas a corrosão na ponte não resultava apenas das descargas elétricas dos carros elétricos. Havia um outro problema, aqui, no tabuleiro inferior e, especialmente, na zona junto
às margens, junto das estruturas graníticas da ponte, é que durante a noite muitos dos clientes dos bares de uma margem e de outra, um pouco mais apertados na bexiga, acabavam por procurar aliviar o seu xixi, não no meio da ponte, onde estariam expostos, onde o vento poderia dificultar a sua operação. E por isso faziam aqui junto aos pegões graníticos, contribuindo não só para um cheiro nauseabundo, mas também para a própria corrosão da estrutura metálica. Ora, Edgar Cardoso vai solucionar o problema com uma invenção que se mantém até os dias de hoje. Estas chapas que aqui são colocadas e que têm esta particularidade, elas dobram ligeiramente. Ou seja, o cavalheiro que aqui quisesse fazer o seu xixi, via-o devolvido para as suas calças. Em 1994, no âmbito da recuperação da zona do Barredo, vai ser inaugurada uma estrutura importantíssima para os habitantes desta área da cidade. Um elevador. Um elevador que, saindo aqui dos arcos do Barredo, sobe praticamente até ao ponto mais alto do Terreiro da Sé. Uma saída ali junto às escadas das Verdades. O arquiteto António Moura concebe esse elevador de alguma forma imitando a arquitetura, a engenharia da Ponte Luís I. Uma forma do elevador se integrar perfeitamente nesta fabulosa paisagem dominada pela ponte construída no final do século XIX com o projeto de Teófilo Seyrig. Sim, a Ponte Luís I tornou-se um dos principais ícones da cidade e por isso não admira que ela se tenha transformado de facto em algo verdadeiramente identitário para os portuenses e para a região. Uma ponte marcante até aos dias de hoje. Mas, entretanto, foram surgindo outras pontes aqui, ligando o Porto a Vila Nova de Gaia. E uma outra que se tornará também marcante do ponto de vista da história da engenharia mundial foi a ponte concebida por Edgar Cardoso e inaugurada há exatamente 60 anos, em 1963. A Ponte da Rábida. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.